Sabe aquela coisa que tem tudo para dar errado, mas no final dá super certo? É o caso desse banheiro. A obra tinha tudo para dar errado, mas com soluções bem bacanas e ideias legais, a gente gastou bem pouco aqui e o banheiro ficou ótimo. Ficou tão bom que nós vamos repetir a dose no banheiro da casa nova. Então, eu tava de casamento marcado, comprando as coisas aqui, eletrodoméstico, móveis, essas coisas pro casamento e mexendo já com a obra ali fora. A gente tava fazendo a obra aqui com o dinheiro que eu tinha saído do emprego de vendedora de tintas. Eita! Então, eu tava falando, eu saí do emprego de vendedora de tintas e tava mexendo com a obra com o dinheiro do acerto. E também o dinheiro do meu esposo, que ainda trabalhava na época, né? Mas como boa brasileira e brasileiro que nós somos, nós não desistimos nunca. Foi nessa hora que a gente decidiu chamar o pedreiro para começar a fase de acabamento. Falei com ele, olha, eu quero um nicho dentro do box, eu quero uma pia com a cuba de sobrepor, torneira alta. No final eu ainda falei com ele assim, eu quero um banheiro com o mínimo de revestimento possível. Aí vocês não imaginam a cara que o pedreiro fez na época. Foi uma mistura de tá doida com onde eu fui amarrar meu burro. Mas essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E eu vou te explicar por quê. Ter colocado revestimento no banheiro somente onde realmente é necessário foi uma solução ali para salvar um dinheiro. Mas foi tão boa que a gente vai usar na casa nova. E eu não sei se você sabe, ou se eu já falei aqui no canal, eu sou formada em design de interiores desde 2014. Desde sempre, eu sempre falo com meus clientes, sempre coloco nos meus projetos, colocar revestimento somente, realmente onde precisa. Você salva muito dinheiro, tanto com o material, né, que é o revestimento, quanto com o pedreiro, né, que é a mão de obra, e com muitas outras coisas que você precisa para colocar um revestimento num banheiro. Então essa é uma dica que eu passo para frente mesmo, porque é valiosa. Outra coisa também que economiza bastante é o tempo, gente. A limpeza desse banheiro ela é feita muito rapidamente. Eu não tenho cerâmica até o teto, eu não tenho cerâmica em todas as paredes. Então lavar este banheiro é uma coisa rápida e simples de fazer. Eu economizo em produto de limpeza e em tempo. E outra coisa assim que eu acho o máximo é, se eu quiser trocar o banheiro, mudar alguma decoração nele, eu não preciso do quebra-quebra do revestimento. Às vezes é só pintar as paredes ou meia parede e eu resolvo tudo. E tem um banheiro decorado novinho. Esse banheiro aqui, ele já tem 12 anos. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação das paredes. Aqui, gente, eu usei... Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação das paredes aqui. Aqui, a gente emassou com tinta acrílica todo o banheiro e pintamos também com tinta acrílica. 12 anos, hein? Esse banheiro, ele nunca foi repintado. Então a situação que vocês viram da parede é a situação real hoje, né? Agora que tá começando a dar alguma coisinha. Ou seja, você não precisa levar o revestimento até o teto para ter um banheiro bacana. Lembra do nicho que eu falei, que eu pedi o pedreiro? Eu vou mostrar pra você agora mesmo. Ó, aqui ó, tá o box. E aqui a gente tem outro pulo do gato muito interessante. O box aqui, olha, vocês podem ver que ele é direto na parede. Essa é uma solução para economizar na época e que funciona até hoje. Esse rodapé de granito, que são geralmente usados aí pra gente colocar pela casa, ele é bem mais em conta do que as pedras que você manda cortar. E ele já vem com uma das partes com polimento. O fundo do nicho, tá vendo aqui, ó? Esse aqui são pastilhas de vidro. Na época, gente, coisa de rico. O que acontece? Meu pai, ele sempre trabalhou na construção civil, com prédios de alto padrão. E na época essas pastilhas eram 2 rins. Porém, na obra deixaram as pastilhas molharem. E aí elas descolaram daquela placa que vem para você fazer a instalação. Eu e meu esposo, na época ainda era meu namorado, né? A gente pegou papel craft, desenhou ali, pastilhinha por pastilhinha, a gente foi colando no papel craft. E depois a gente veio e nós mesmos fizemos a instalação, porque o pedreiro, ele não sabia instalar esse tipo de revestimento não, porque ele é toda molinha, né? Então a gente mesmo fez a instalação. E aqui também tem outro pulo do gato, gente. Tá vendo esse revestimento aqui, ó? A gente aproveitou um pouco da cerâmica que a gente usou num detalhe lá na cozinha. Essa cerâmica na época era caríssima, então a gente usou muito pouco dela. E a gente usou o restante aqui na pia.
e deu esse efeito bacana aqui que a gente gosta até hoje, né? Porque o pedreiro aqui, ele ficou de instalar o revestimento, ele instalou também o piso e também ele fez toda a parte hidráulica, né, e elétrica. Mas emassar todas essas paredes com massa acrílica, lixar, fomos nós mesmos, e esses detalhes também fomos nós que colocamos. Então, nós e o meu pai, que o meu irmão, que me ajudava aqui, né? Gostaria de deixar um beijo para eles, um agradecimento, né, gente? Sempre pegar ajuda aí de quem puder te ajudar, porque faz toda a diferença. E outra coisa que salvou realmente uma graninha aqui, que resolveu aqui pra gente, foi a porta de correr. Por quê? É só vir e parafusar. Ela vem com esse pé, ela vem com outro pé ali que a gente não instalou, e ela vem com essa parte de cima onde está o trilho. E você vem, coloca um pino lá no chão e faz a instalação do puxador, da fechadura da porta. Pronto, tá pronta, armada. Aqui a gente ainda pintou pelo lado de dentro, do lado de fora a gente deixou ela na madeira mesmo. Quando a gente veio mexer na construção, tinha só as paredes e mais nada. E impressionante, porque as paredes aqui, ó, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Essa parede aqui, ó, tá vendo? Ela é dobrada. Então eu não ia conseguir colocar um alisar na parede. Não teria como colocar o marco, né, e o alisar para poder colocar a porta em instalação normal. Fora que a porta que abrindo nesse sentido, não teria como, né? Se eu abrisse ela aqui, ela ia bater na pia. Então a gente decidiu pôr a porta aqui e a porta de correr dentro do banheiro mesmo, salvou um espaço que a gente não tem mais lá fora, porque o quarto do meu filho foi feito justamente daqui para lá, do lado de fora. Outra solução muito bacana que a gente encontrou aqui foi com a cuba de sobrepor. Vou colocar vocês ali, mas agora vamos começar a luta aqui. Peraí, vamos lá. Deixa eu colocar vocês aqui. Aqui bem ajeitadinho. Acho que tá bom. Na época, gente, a gente não tinha dinheiro para colocar uma pedra dessa, né? Vocês já viram aí que o negócio tava meio agarrado. Então, comprar a cuba de sobrepor foi muito bom, porque eu vou ver se eu tenho uma foto e vou colocar para vocês do que a gente tinha aqui. Era uma bancada, uma penteadeira antiga, que a gente foi num topa-tudo e deu aquela pintada, aquela reformada e colocamos aqui e colocamos essa cuba em cima. E aí, usamos muito tempo. Quando meu menino já começou a lavar a mão, né, escovar os dentes aqui, começou a cair água e aí, né, não era uma madeira, era um compensado, acabou estragando. E aí a gente comprou a pedra e a gente só tirou a cuba e colocou aqui, né? Só tirou a torneira e reinstalamos ela aqui. Então, ter uma cuba desse tipo economizou muito dinheiro. Eu não precisei comprar duas pias só por causa da bancada. Ou seja, o pulo do gato nessa situação aqui é você fazer o que você precisa fazer com o que você tem. Depois vai resolvendo, mas não deixa de fazer por causa disso, né? É só a gente pensar um pouco fora da caixinha e aí colocar as coisas, gastar o dinheiro de uma forma inteligente para você também não perder dinheiro jogando coisas fora. Não economize em torneira, não economize aí na sua cuba, porque são coisas que duram muito tempo. Igual essa torneira tem 12 anos, olha a situação dela, né? Então, por causa da qualidade, a gente tem a torneira por muito tempo. Também registros, né? Registro ali do chuveiro, registro geral, também a gente não deve economizar nessas coisas. A gente caiu na bobeira de economizar com esse carinha aqui, ó, o vaso sanitário. O vaso sanitário a gente comprou o mais barato que tinha na época e, nossa, só desastre. Tá vendo essa crosta que deu ali dentro do vaso sanitário? Não é falta de limpeza não, gente. Eu acho que é essa situação aqui, olha. Tá vendo ali, olha, a cerâmica? Ela é até mais fina. O esmalte dela não foi bem distribuído e causou esse problema aqui. Inclusive, se você tiver alguma dica para eu tirar isso aqui do vaso sanitário, me fala aqui nos comentários, tô precisando muito. Então, não economize nesses itens porque vão durar muito tempo e não vão te dar dor de cabeça se você comprar um bom. Não precisa ser o mais caro, mas que seja de boa procedência. A dica de você colocar revestimento somente onde é necessário no banheiro realmente é muito boa. Porém, na hora que você for pensar em fazer isso, dê uma olhadinha aí, porque o seu banheiro ele tem que ser ventilado e ele tem que pegar algumas horas de sol aí por dia para que você não tenha problemas com bolor ou mofo. O ideal mesmo é você
procurar um profissional para te ajudar com isso aí. Às vezes a gente acha que vai ficar muito caro, mas às vezes o caro sai muito em conta nesse caso. Na hora de decidir como é que você vai fazer o seu banheiro, pense nessa situação. Se realmente você precisa colocar revestimento no banheiro todo. E eu espero que essa obra dê super certo, assim como deu a nossa, e que você seja feliz aí com o banheiro novo.